Paz do Senhor Jesus, muito bom dia, meus irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Apocalipse 22, do versículo 7 ao 12, do 12 ao 17. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, é bem importante frisar que o Senhor Jesus disse, eis que venho cedo, eis que cedo venho. Irmãos, que podemos estar preparados para essa vinda do Senhor. Podemos estar buscando todos os dias, estar preparado para que quando o Senhor vir, nós estamos preparados para que Ele venha. E poder dizer, venha, venha Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu quero deixar com vocês, irmãos. Não importa se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, se a igreja vai ser arrebatada no meio ou depois da grande tribulação. Temos nós que se preparar cada dia para estar pronto para a vinda do Senhor Jesus. Não importa quando Ele vem, temos que estar preparado hoje. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, quero pedir também para os irmãos estar em oração pelo nosso país, que se encontra em dificuldades pela crise do coronavírus, que se encontra em dificuldade na política. Sabemos que tem muitas dificuldades em uma guerra política no nosso governo, que os irmãos possam estar orando pela nossa nação, orando também por cada profissional de saúde que está enfrentando dificuldade no seu trabalho, no combate a essa pandemia. Pedir para os irmãos também orarem pelo pessoal, pelos familiares de pessoas que perderam entes queridos por conta do Covid-19. Ore também por nossa igreja, irmão. Ore para que possamos estar breve voltando a se reunir e assim podemos estar cada vez mais fortalecidos no Senhor Jesus e que nossa igreja seja abençoada, como já é. Glórias a Deus, irmãos. Quero compartilhar e mais uma vez ressaltar o que Jesus falou no versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que possamos estar preparados hoje para a vinda do Senhor Jesus. Não importa quando será o arrebatamento, o importante é estar preparado todos os dias enquanto vivermos aqui na terra. Que a graça e paz do Senhor seja convosco, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo, motivo de alegria,
motivo de honra, de gratidão estar aqui nessa manhã. Eu digo sim ao irmão Davi, eu digo sim aos departamentos da nossa igreja, eu digo sim aqui na bênção do nosso pastor Rafael, que é uma honra estar aqui essa manhã, logo no início dessa semana, as primeiras horas aí desse dia de segunda-feira, né, trazendo essa palavra de rema, de força, de esperança. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fique à vontade no nosso meio e que nos conduza. Né? O tema de hoje é uma breve meditação, é uma reflexão. O tema se chama Aquele que Habita. Aquele que habita. E a minha pergunta para você é essa: onde você tem habitado nesse período de isolamento? Aonde você está morando? Quem está morando com você? Estamos vivendo, como eu disse, um período de isolamento, cada um nas suas casas, cada um com as suas famílias, sem termos aglomerações, nos recolhendo. E uma coisa que eu acho interessante nesse momento é que existem pessoas, né? Eu vi artistas, pessoas famosas, pessoas com posses, né? Numa casa enorme, em mansões, com vários quartos, e trouxeram suas famílias para perto, né? Trouxeram a mãe, trouxeram o pai, trouxeram os irmãos, sobrinhos, primos, praticamente aparentada, né, os familiares, todos debaixo do mesmo teto. E isso é muito bom. Mas, por outro lado, eu tenho notado também em algumas pesquisas que o índice de divórcio aumentou em torno de 40% com esse isolamento. Nós vimos um aumento no feminicídio, nós vimos um aumento no abuso infantil, na violência infantil, nos abusos, né, entre homens, entre um ser humano e outro, por causa do isolamento. Porque estamos todos habitados, todos morando embaixo do mesmo teto. Olha só. Que interessante, né? O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus de relação. E Ele colocou dentro de nós essa missão. Eu digo assim, essa missão, esse objetivo de nos relacionarmos com Ele e uns com os outros. Uns estão tirando de letras, outros estão tendo dificuldade. Então eu trago esse tema como uma reflexão. Aquele que habita. Eu não sei se vocês já repararam ou se tiveram esse tipo de experiência, porque eu já tive, que quando você anda na rua com seu marido ou com um amigo muito chegado, as pessoas acham que vocês são irmãos, acham que vocês são gêmeos. Olha, irmãs gêmeas, olha, são irmãs, como se parecem. Não é verdade? Porque o convívio nos traz isso. O convívio, a semelhança, o estarmos juntos nos traz semelhança, nos faz semelhante. E às vezes é um olhar, às vezes é um gesto da boca, uma risada que coloca a mão na testa, ou que coloca a mão nos lábios, né? Vai rir, o jeito de olhar, de rabo de olho, ou encarar mesmo, né? De frente. Todos nós temos hábitos, todos nós temos trejeitos que acabamos de tanto conviver com aquela pessoa, acabamos imitando, acabamos aprendendo isso. E acabamos sendo o quê? Semelhantes. No modo de falar, no tom de voz. Às vezes, eu não sei, né, se já ocorreu aí na sua família, alguém liga para sua casa e fala: ah, fulana, e você não, é que sou eu. Ai, a voz é tão parecida. O tom da voz, o timbre, né, nos faz semelhante. Então, aquele que habita. Aonde você está morando? Aquele que habita, nessa meditação, eu trago o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo lindíssimo e a gente nota que ele é dividido em 3 partes. Primeiro é a parte da morada.
a parte da proteção. Depois nós podemos ver a parte das lutas, as partes das guerras. E lá no final a gente vê o lado, a outra parte, que é a parte da vitória, da salvação, do estar protegido, do estar guardado, do ser salvo, do ser resgatado. O Salmo 91 é um salmo bem comprido, bem complexo. Temos vários olhares do Salmo 91, mas hoje eu quero me ater nesses versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Olha que coisa linda. Vamos ater por aí, vamos manter o foco na minha habitação, na minha morada, aonde eu me sinto confortável, aonde eu sinto proteção, aonde eu sinto segurança. Quando o salmista diz isso, dá uma ideia de descanso, né? Dá uma ideia que está tudo indo bem. Dá uma ideia que o sono é tranquilo. Dá uma ideia que não me falta nada, que eu tenho tudo. Aquele que habita. Quando eu falo aquele que habita, aquele, ou em outras versões, o que habita, dá uma ideia de objeto, né? Aquele negócio ali. Ah, o quê? O quê? Qual? Parece que não tem valor, né? Soa que não tem identidade, não tem méritos. Aquele que ninguém liga, aquele que passa despercebido, aquele que ninguém se importa. É isso mesmo, é aquele. Aquele que não tem nenhum significado. Aquele que está passando por lutas, por tribulações, por angústias. Assim foi o autor, né? Assim foi Davi, né? Se você pegar Davi foi aquele. Aquele que ninguém se importou, aquele que ninguém ligou. Aquele que... Aonde está? Não tem mais ninguém. Aonde o próprio pai não o reconhecia. Aquele que habita. Deus falou muito com essa passagem, né? Uma passagem inteira, mas falou muito comigo. É aquele que a pessoa olha e fala assim, vai sair alguma coisa daí? Tem alguma coisa boa daí? Esse povinho, essa gentinha, que não tem mérito nenhum. Mas Deus, em contrapartida, Ele vem com uma promessa, Ele vem com refrigério, Ele diz, sabe aquele que se esconde, aquele que está no meu esconderijo, no meu secreto, naquele lugar aonde ninguém acha, aquele que está lá, sabe, tocado, no esconderijo do alto. Que interessante. Aquele que não tem valor está escondido no esconderijo do alto, do Altíssimo. O Altíssimo tem esconderijo. O Todo-Poderoso, aquele que mora lá sobre todas as coisas, em todas, acima de todas as coisas, ele tem um esconderijo lá no alto. E o simples, o humilde, ele encontra um caminho, ele encontra uma estrada que leva ele no esconderijo secreto do Todo-Poderoso, do que está acima de todas as coisas. Diz a palavra que a sombra do Onipotente descansa.
e descansa à sombra do onipotente, do forte, aquele que não tem valor, escondido num lugar secreto do alto. Ele descansa na sombra do poderoso. E quando falo sombra, a sombra dá uma ideia de como se eu estivesse passando por lutas, por dificuldades. Porque eu tô aqui numa sombrinha. Eu tô numa coisa pequena, numa redoma. Eu tô num quadrado. Quando eu falo sombra, agora me vem na ideia um muro. Um muro onde o sol de meio-dia, de 3 horas da tarde, bate em cima daquele muro. E aquele muro, ele gera uma sombra no chão. E tá lá aquela sombra, aquela sombrinha. Aquele lugar onde não tem sol. Aquele lugar que se você ficar lá, às vezes, quietinho, só para aquele ventinho agradável. Tem a ideia do poste no ponto de ônibus também, que quando não tem marquisa, quando não tem cobertura, e nós ficamos embaixo ali, esperando o sinal da placa, né? Uma placa pregada no poste, com o ônibus desenhado. Então aquele poste cheio de fios, até os fios finos, eles fazem sombras. Aumenta, né? Aumenta, né, o tamanho. E várias pessoas ali, né, em fileirinha, naquela sombrinha daquele poste, naquele desenho do poste do chão, que é a sombra dele. Porque lá fora o sol tá quente. Fora dessa sombra tem aflições, tem perseguições, tem improvisos, tem conturbações. Fora dessa sombra, desabrigado dessa sombra, tem dor, tem sofrimento. E o salmista não está livre disso. Ele não está livre disso, o autor não está livre disso. Ele faz uma poesia, ele faz um cântico, ele conta toda uma história a partir das suas aflições, das suas experiências de angústias, de sofrimento. Ele conta uma história do que ele viveu, que foi perseguido, da onde ele veio, do que ele passou. E ali ele encontra, né? Ele encontra uma sombra, ele encontra um abrigo em meio às lutas, às adversidades. Como eu disse, o nosso Deus é um ser relacional, é um ser de relação. E ele coloca em nós esse desafio, essa missão. É uma missão hoje em dia se relacionar com as pessoas. Está sendo uma missão, um desafio se relacionar com o marido, se relacionar com as esposas. Está sendo um desafio se relacionar com os filhos. E filhos, crianças, bebês, que não podem passear no quarteirão, que não podem andar na praça. As crianças que não podem brincar na rua, que não podem ir para a escola, manter essa galera em casa. Está sendo um desafio. Como habitar no esconderijo do Altíssimo? Como me esconder? Como encontrar esse lugar? Porque diz que aquele que se esconde, o simples que encontra, o humilde que encontra, aquele que não tem nada quando acha, ele descansa. Ele tem sombra. Então, como encontrar? Que caminho é esse? Ele diz, quando ele chega nesse lugar, ele fala que Deus é o meu refúgio, é meu baluarte, a minha fortaleza. Ele é onde eu me refugio. No esconderijo dele, eu me escondo. Eu me coloco ali. No esconderijo, na fortaleza de Deus, na fortaleza do meu Senhor, na fortaleza do meu Pai, do Altíssimo. Ali eu me escondo, ali eu acho uma brecha e me coloco, ali eu sumo. Me vem agora aquela parte
de uma passagem, Gênesis 33, 19, que diz que Moisés, quando Deus dá uma missão para Moisés, Moisés fala assim: Senhor, eu não vou, se o Senhor não for comigo. E Moisés pede, né, para ver a glória de Deus, para que Deus vá na frente, para que Deus tome a direção. Assim como ele teve essa experiência com Deus. Ele sabe que Deus vai na frente, que Deus cuida. Ele fala: se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não estiver na frente, eu não dou um passo aqui. Eu não dou um passo daqui, eu não saio daqui. E Deus fala assim para ele: olha que coisa linda. Olha o caminho sendo explicado. Olha o caminho sendo ensinado. Olha o caminho do esconderijo do Altíssimo. Ele diz que coloca Moisés, né? Moisés fala, né, nos escritos: eu coloco você numa brecha. E ali eu vou passar com a minha glória. E nós temos a ideia, pelo menos eu, né? Nós, quando eu falo eu, tive uma ideia de que a glória fosse uma força, ou uma luz, ou um clarão. A glória do Senhor vai passar, e se a glória do Senhor passar e me encontrar, pode terminar comigo, pode acabar comigo. E Deus fala para Moisés: você não pode ver a minha glória, você não pode ver toda a minha glória, toda a minha presença, mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te dar o caminho, eu vou te explicar, eu vou passar a minha bondade diante de você. A minha bondade vai passar por você. A minha misericórdia vai passar por você. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Gente, que coisa linda. Olha o caminho, olha o esconderijo. Olha aquele que habita. Olha aquele que está lá escondido. Como ele chegou lá, como ele conseguiu. Que promessa é essa? Deixa a bondade de Deus ir na frente. Vamos deixar a bondade de Deus nos guiar nesse momento, nessa fase que todos nós estamos vivendo. Vamos deixar a misericórdia. Vamos deixar a misericórdia tomar as rédeas das nossas vidas. Porque quando a bondade vai, ela me leva no caminho da vontade de Deus. Ela me leva no caminho da proteção de Deus. Porque aí Deus pode ter misericórdia de mim, se Ele quiser ter misericórdia de mim. Agora me vem na mente Mateus 6, na oração que os discípulos falam: Senhor, ensina-nos a orar. E ele fala: perdoe os vossos pecados, assim como os vossos são perdoados. Eu terei misericórdia se vocês tiverem misericórdia. Eu vou perdoar se vocês perdoarem. Deixa a minha bondade na frente. A bondade vem primeiro. A bondade é o carro alegórico. A bondade é o carro-chefe. É o máximo. É o jubiloso. A bondade vai. A bondade abre alas. Né? A bondade vai. E eu vou atrás. Quando a bondade vai, ficar mais fácil. Fica mais fácil para eu ter misericórdia. Então, a pergunta que eu trago agora é: você habita no esconderijo do Altíssimo? Você está nesse esconderijo guardado e protegido? Será que eu estou lá? Será que eu estou dentro desse esconderijo? Porque falar é lindo, escrever, né, a poesia é algo deslumbrante, é deliciador para a nossa alma. Mas viver, trazer à existência esse conteúdo, colocar em prática os saberes é um outro passo. É questão de relacionamento. Veja bem, o salmista, quando ele diz que Deus é o refúgio, Deus é o sustentador, Deus é a proteção, não significa que ele está aquém das lutas, não, ao contrário, ele está escrevendo a experiência dele. Ele está escrevendo sobre as pestes perniciosas.
Ele está dizendo que existe o laço do passarinheiro. Eu não vou ler agora porque não dá mais tempo, mas leia depois, medite sobre o Salmo 91. Tem pessoas que têm o Salmo 91, colocam aberto em cima da estante, ou quando estão muitos aflitos, né, afligidos, começam a ler. Em dependência química, para pessoas que são cristãs, eu costumo usar o Salmo 91, né? Eu quero fumar um cigarro, eu quero fumar, eu quero dar uma cheirada. O que eu faço? Eu falo, olha, pode cheirar, pode fumar, mas antes lê o Salmo 91. E entregue tua força e sua dependência a Deus. A gente acha que nós podemos fazer algo com as forças dos nossos braços, que a nossa força de vontade é alguma coisa. A nossa força de vontade não é nada. Não é nada. A nossa força é pequena. A nossa força é pequena. Quando minha força é pequena, aí sim, a graça do meu Deus, do nosso Deus, superabunda nas nossas vidas. Então, o Salmo 91, ele é para ser examinado. Ele é para ser lido, ele é para ser vivido. Existe peste, existe pragas, existem perseguições, aflições. E Deus não, o propósito e o objetivo de Jesus não foi nos poupar do sofrimento e da dor, não. Não foi isso. Você está protegido, você está guardado aqui, nenhum mal vai te acontecer. Olha, a morte não vai chegar, as pestes não chegarão sobre sua vida. Não é nada disso. Isso é o que nós queremos, né? Mas a missão de Deus é estar conosco no meio da tempestade. A missão de Deus, através de Jesus Cristo, é estar conosco no meio do deserto, quando o sol estiver lá torrente. É no meio do fogo, da fogueira ardendo. É nós não estarmos sozinhos. Essa é a missão de Jesus. De não te deixar sozinho. Ele nunca te deixou sozinho. Então não precisa ter medo. Mas se morrer? Jesus venceu a morte. Para isso ele morreu. Não precisamos ter medo da morte. Não precisamos ter medo da dor. Porque Jesus veio para passar conosco, para nunca nos deixar só. O Divino Espírito Santo segura nas nossas mãos, o Divino Espírito Santo segura na sua mão. Ele faz você passar com os pés enxutos. Ele faz você passar pela fogueira. Ele faz passar sobre as torrentes. Essa é a função do Espírito Santo, essa foi a função de Jesus Cristo. Não foi me poupar do sofrimento, não foi me poupar da dor, não foi me poupar das minhas experiências. Mas foi me indicar o caminho. Foi me levar, né? A gente agora lembra do Salmo 23. Né? Pelo vale da sombra da morte eu vou. Ele vai comigo, ele está comigo, ele está com você. Queridos, é esperança. É momento de esperança. Deus está contigo. Deus está segurando as tuas mãos. Creia que ele está no controle de tudo. Tudo que está acontecendo é da vontade dele. E se o mal vier, passaremos pelo mal. A morte não é o fim. A doença não é o fim. O país quebrar não é o fim. As igrejas estarem fechadas não é o fim. Não é o fim. Ficar sem ver a família não é o fim. Não é o fim. A separação não é o fim. Ele está conosco todos os dias, é promessa. Quando eu me escondo, quando eu me abrigo na presença, nesse esconderijo, eu passo a pegar as manhas do meu Pai, daquele que mora comigo. Eu passo a olhar como ele olha, eu passo a falar como ele fala, eu passo a cheirar, a usar os perfumes que ele usa.
Eu passo a viver como Ele vive, eu passo a rir como Ele ri. O meu coração se jubila porque Ele está presente, porque Ele é real. Quando eu moro no esconderijo, eu busco todas as manhãs, porque todas as manhãs eu estou nessa morada e Ele também. Eu aprendo como Ele passa o café. Ele aprende como eu corto, né, a fruta. Há uma troca, é relacional. Às vezes nós achamos que só nós temos ganhos, que só nós estamos aprendendo, só nós. Não, Deus também está. Eu quero dizer que você é especial, Ele faz de você especial. Por isso você deixa de ser aquele. Sabe aquele? Você deixa de ser. Você deixa de ser aquele, você deixa de ser o que habita. O que habita. Deixa de ser. Na presença dele tudo ganha valor, tudo tem vida. Só ele para fazer isso. Eu passo a respirar o mesmo ar que ele. E talvez você pergunte, será que eu estou nessa morada? Como que eu sei que eu estou nessa morada? Como que eu sei que eu me abrigo nesse esconderijo? Já foi falado. O caminho da bondade. Existe um versículo, né? Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida cristã, que eu decorei e que até hoje ele mexe comigo muito. Jeremias 31:3. Que há tempos o Senhor apareceu dizendo: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Há tempos, Jeremias 31:3, há tempos que o Senhor apareceu dizendo, com misericórdia, com graça, com boa vontade, com carinho, eu te amei e com a minha bondade eu te atraí. Quando eu aceito esse amor, essa graça, essa misericórdia, quando eu vivo essa bondade que me é entregue todas as manhãs, todos os dias, eu passo a exalá-la. Quer saber se você mora nesse esconderijo? Quer saber se você está andando nesse caminho? Exale esse caminho, ensine esse caminho, faça esse caminho. Deixe as pessoas perceberem o seu caminho de bondade. Deixe as pessoas perceberem o seu caminho de misericórdia. Deixem verem a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias sobre a sua vida. Você está sob essa bondade e misericórdia. A bondade e misericórdia está sobre a sua vida. Você está está embaixo dessa bondade e dessa misericórdia. E para encerrar, esse último versículo, né? É o 16 do 91. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bondade, que o amor de Deus nos atrai essa manhã. Que as misericórdias de Deus estejam sobre a minha e sobre a sua vida. Que seja uma semana de graça, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela oportunidade. Vitória. Semana de vitória no amor de Jesus Cristo.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, oh, aleluia. Tudo pode passar, seu amor